Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Um feliz sábado a todos. Hoje estamos na 11ª parte da Talmud e vamos ver o que a Talmud, ou seja, as regras que os judeus utilizavam na época de Jesus, tem a nos mostrar hoje, ou talvez nos ensinar. Vamos começar. Bom, estamos no livro da Santidade, item 1, relações proibidas, item 2, alimentos proibidos, item 3, abates. E hoje vamos concluir as relações proibidas, a segunda parte, tá bom? Vamos começar. Lei número 157, não ter relações homossexuais. Levítico 18, 22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é, lembrando que o canal não tem nada contra o pensamento e ideologia de ninguém. A nossa ideia aqui é ensinar Talmud e alguns conceitos bíblicos. E os conceitos bíblicos são para aqueles que creem em Deus. Tá bom? Deixando bem claro aqui. Vamos continuar. Lei número 158 diz assim: não ter relações homossexuais com seu pai. Levítico 18:7 diz assim: não encobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe, não encobrirás a sua nudez. Nesse versículo, não está dizendo diretamente a interpretação. Lembra que muitas vezes eu falo que um versículo isolado ele depende de um contexto? Então, nesse contexto pode estar inserido. Lei número 159. Não ter relações homossexuais com o irmão de seu pai. Levítico 18:14. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, nem te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. Bom, aqui a palavra homossexual ela não existe no hebraico, tá bom? Então você não vai ver no hebraico essa palavra. Por isso que ele coloca a nudez do irmão do teu pai não descobrirás, tá bom? É nesse termo aí, mas aqui bate perfeitamente. E mais uma vez lembrando aos irmãos que nós do canal não temos nada contra a escolha de ninguém. Estamos apenas ensinando a Talmud, tá bom? E que a palavra de Deus são para aqueles que creem em Deus, tá bom? Lei número 160. Não ter relações com uma mulher casada. Seria bom a maioria de alguns cristãos, né, estudar esse ponto. Levítico 18:19. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez. Aqui também não é diretamente isso, mas está implícito, correto. Lei número 161. Não ter relações com uma mulher impura por menstruação. Levítico 18:19. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez. Até hoje, isso aqui é válido. Então, você que é cristão, que é casado, quer ter relações com a sua esposa nesse período, a Bíblia diz que não é muito sábio, porque você comete imundície. Tá bom? Vamos para o próximo. 162. Não casar-se com gentios. Vamos ver? Deuteronômio 7:3. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Gentio é todo mundo que não crê em Deus ou, na época, não é judeu. Tá? Algumas denominações religiosas, elas seguem isso aqui de uma maneira muito pesada. Por exemplo, uma moça, uma vez, não vou dizer a denominação, ela estava conhecendo o rapaz e a família dela disse que se ela namorasse com esse rapaz, ela seria expulsa de casa. Para você ver, né, o quão longe as pessoas vão. A ideia aqui desse contexto é porque o povo de Israel não fosse para o lado da idolatria. Tá? E o contexto do Deuteronômio 7 ele explica muito bem isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas já chegam num ponto muito mais elevado, né? Vamos continuar. Lei número 163. Não deixar que homens amonitas e moabitas casem-se com filhas do povo judeu. Deuteronômio 23:4 diz assim: portanto, não sairão com pão e água, a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então aqui o que está sendo colocado? Que os homens de Deus não deveriam se misturar com aqueles que desejam o seu mal, né? Ou queriam o seu mal. Isso aqui é interessante.
Lei número 164. Não impedir que uma terceira geração de convertidos egípcios case com judeus. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 23. Eu coloquei o versículo 8 e 9 para você acompanhar, tá bom? Os dois versículos. Os filhos que lhe nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardará de toda coisa má. Bom, aqui não diz diretamente isso, mas muitas coisas da Talmud seguem um contexto, tá bom? Vamos para a próxima. Lei número 165. Não abster-se de casar com terceira geração de um convertido edomita. Deuteronômio 23, 8 e 9 diz assim: Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardará de toda coisa má. Aqui nesse versículo, mais uma vez, não diz diretamente se é egípcio, se é edomita, se é filisteu ou qualquer outro povo. Normalmente é um contexto que vamos explicar isso, tá bom? Vamos para o próximo. Lei número 166 diz assim: não deixar um mazen. Se eu pronunciei errado, irmãos, pode colocar no comentário à vontade, tá bom? Casar-se com judeu. O que significa isso? Manzer é nascer de um relacionamento proibido. Deuteronômio 23, 3. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Esses povos, eles tinham características de ter relações que para Deus não era aceitável, né? Tipo, o filho ter relação com a mãe e tal, nessa situação. Por isso que ele coloca o nome dos povos, né? Porque eles tinham isso na cultura deles e Deus não se agrada. Ou seja, a palavra de Deus, obedecer a Deus tem que ser superior à cultura, tá bom? Lei da Talmud número 167 diz assim: não deixar um eunuco casar-se com judeu. Deuteronômio capítulo 23, versículo 2 diz assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Aqui não está dizendo eunuco, mas o contexto do Deuteronômio 23 diz. Agora vamos entender. Naquele período, muitos viravam eunuco porque as suas divindades assim requeriam. Tá? Algumas divindades da época, eles pediam para o homem virar eunuco. Então a pessoa que vira eunuco para Deus não é a vontade de Deus. Não faz parte dos planos de Deus. Tá? Então ele tinha que passar por essa situação. Próxima lei. Lei de número 168 diz assim: não castrar ninguém do sexo masculino, incluindo animais. Lembra o que eu falei antes? Levítico 22, versículo 24 diz assim: o machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isto na vossa terra. Então eles tinham uma certa preocupação em manter a pessoa ou o animal de perfeitas condições, tá bom? Tanto para que Deus fosse glorificado, quanto também para holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Lei de número 169. O sumo sacerdote não pode casar-se com uma viúva. Vamos ver? Levítico 21, 14 diz assim: viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, esta não tomarás. Mas virgem do seu povo tomará por mulher. Vamos entender isso aqui. Repudiada, ela não é viúva. Repúdio significa o quê? Que o homem mandava a mulher embora. Vou dar um exemplo. Imagine que na época a mulher fosse casada e ela fizesse algo que o seu marido não gostasse. Ele chegava, olha, para a família da moça, olha, pode ficar com ela que eu não quero mais. Isso é repudiada, tá bom? Isso é repudiada na Bíblia. E algumas traduções colocam divorciada, tá bom? Mas a palavra repudiada tem um pouco de diferença do divórcio. Divórcio é quando tem adultério comprovado ou violência, que também é um tema que também eu vou colocar para vocês, os irmãos, que Deus ele não suporta a violência em casa, a violência doméstica, tá bom? E bate exatamente com o que está escrito. Lei de número 170. O sumo sacerdote não pode ter relações com uma viúva, nem mesmo fora do casamento. Levítico 21, 15. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifica. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que ser praticamente um cara perfeito, praticamente perfeito, tá?
Por isso que existem muitas histórias ou histórias que dizem que quando o sumo sacerdote entrava diante do Santíssimo, né, eles amarravam o sino e uma corda. Se ele caísse morto, se não parasse de tocar, eles puxavam o corpo, né? Existe isso, nunca pesquisei para saber se é verdade, mas é uma curiosidade interessante ser colocada nesse contexto. Lei número 171. O sumo sacerdote deve casar-se com uma mulher virgem. Levítico 21:13. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Aqui, como no versículo anterior, não diz que é sumo sacerdote. Mas o contexto de Levítico 21 deixa claro isso. Lei número 172. Um sacerdote não pode casar-se com uma divorciada. Levítico 21:7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é a seu Deus. Então, o que acontece aqui? A mulher prostituta não precisa explicar. A mulher desonrada, né? Ela pode ter sido, no caso, ah, deixada pelo marido, e a palavra repudiada coloca aqui como divórcio. Né? Nesse contexto, pode-se dizer porque ele coloca duas palavras distintas. Então, aqui pode dizer que bate exatamente com o que está dizendo. E mais uma vez, voltando ao slide anterior e esse aqui, lá não diz nem esse que é o sacerdote no versículo, mas o contexto ele mostra isso. Lei número 173. Um sacerdote não pode casar-se com uma zoná. O que é zoná? Uma mulher que teve relações com alguém que ela é proibida de casar. Levítico 21:7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é a seu Deus. Então essa desonrada, né, aqui já coloca uma interpretação um pouco diferenciada do contexto anterior. Aqui coloca como se a mulher tivesse tido relação com o pai, né, tivesse relação com seu tio, alguma coisa assim desse nível que para Deus não é correto. Então, se para Deus não é correto, nós também, cristãos, não devemos fazer. Tá? Então, essa é a lei. Nossa penúltima lei de hoje, 174, diz assim: um sacerdote não pode casar-se com uma halalá, né? Que é partidário ou produto da lei 169 e 173, né? Levítico 21:7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada do seu marido, pois santo é a seu Deus. Então, as leis que damos de 169 a 173, esse engloba todo, né? Para mim, uma opinião pessoal, não seria mais fácil colocar um só do que colocar quatro, cinco, né? Colocava um só que era mais simples, mas cada um tem a sua opinião sobre isso. E a nossa última lei de hoje, da Talmud, Lei 175, não ter contato físico prazeroso com qualquer mulher proibida. Levítico 18:6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Né? Esse toque físico são relações acima de amizade, né? Relações que envolvem, por exemplo, o cara se deitar com a esposa ou com a mulher que não deve. Né? Então aqui o homem não deve ter esse tipo de contato. Então, que possamos ter compreendido mais sobre a Talmud. Que Deus abençoe, irmãos. Um ósculo santo a todos.